Bom dia a todo mundo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós temos muita coisa para fazer, então nós não podemos nem perder tempo. Nós estamos lendo contos de fada para crianças de todas as idades. E ontem nós começamos com a história do Gepeto, do Pinóquio, não é? Nós vimos que um carpinteiro ficou tão assustado porque a madeira começou a falar com ele, e nessa mesma hora o Gepeto chegou, dizendo que era exatamente isso que ele queria. Ele queria um boneco para chamá-lo de pai. E aí ele criou o Pinóquio, né? Hoje nós vamos dar continuidade nessa história. Essa história vai falar muito sobre mentira. Mentira é um defeito, sabiam disso? Mentira é um defeito de caráter. Então, se você quer ter um caráter bonito, tratado, que todas as pessoas gostem, você tem que deixar a mentira. Ah, professora, mas é tão bom mentir. Agora mesmo nós tivemos o dia 1º de abril, que todo mundo fala que é o Dia Internacional da Mentira. Não é bonito mentir, não. As pessoas que mentem, elas não estão do lado bom da vida. Então, nós precisamos falar sempre a verdade, né? Então, um defeito de caráter é a mentira. E nós vamos conhecer a história do Pinóquio, esse, né, boneco de madeira que se transformou em menino, né? E nós vamos ver o que aconteceu com ele hoje. Gepeto começou a ensinar Pinóquio a andar. Assim que aprendeu, ele saiu correndo pela porta para a rua. De repente, um grande policial parou na frente de Pinóquio e o agarrou. Naquele momento, uma multidão se reuniu e Gepeto gritou para que Pinóquio fugisse. A multidão, enfurecida, mandou o policial prender o velho senhor, porque ele estava sendo cruel com o boneco. Então, o policial levou Gepeto para a cadeira e Pinóquio fugiu de casa. Levou Gepeto para a cadeia. Você já deve ter percebido que Pinóquio pensava por si só. Espera aí que tem gente entrando. Deixa eu admitir aqui. Você já deve ter percebido que Pinóquio pensava por si só e que ia fazer o que bem entendesse. Mais tarde, Gepeto foi solto da prisão, porque não tinha feito nada de errado. Ele fez Pinóquio prometer que frequentaria a escola e aprenderia a ler. Naquela noite, Gepeto costurou algumas roupas novas para o boneco. Agora, pai, só preciso de uma cartilha, disse Pinóquio. Assim serei como as outras crianças. O velho senhor saiu na noite fria e vendeu seu único casaco para comprar a cartilha para Pinóquio. Depois a professora manda as páginas certinhas para vocês, tá? Enquanto a gente toma um café, a professora está fazendo isso. Na manhã seguinte, Pinóquio foi para a escola. Mas o que era aquele som maravilhoso que ele estava escutando? Era a música de um parque de diversão. Ele se esqueceu completamente da escola quando viu um teatro de fantoches. Sem pensar 2 vezes, Pinóquio vendeu a cartilha para comprar o ingresso e entrar. Quando os bonecos viram Pinóquio, eles gritaram para que ele se unisse a eles no palco. A apresentação toda foi arruinada. O dono do espetáculo ameaçou jogar Pinóquio na fogueira, como um pedaço de madeira. Olha só, gente. O que dá você não fazer aquilo que você tem que fazer, tá vendo? Era para ele ter ido para a escola, não ter ido para o teatro. E lá foi ele. Tá vendo? Ele foi ver o teatro de fantoches no parque de diversões. Então, quando a mamãe mandar você fazer uma coisa, não hesite, faça o que ela está mandando. E amanhã, parte 3 dessa história, hein? Nós não podemos perder, tá? Eu quero falar com vocês que as nossas aulas estão indo lá para o YouTube.
Tem muita gente que está assistindo nossas aulas, está gostando. Meu neto está assistindo nossas aulas. Meu neto. Então, ó, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente responde, tudo que a gente coloca no bate-papo, no chat, tem gente ouvindo, tem gente fazendo, isso é muito legal. Então, ó, vamos nos comportar na sala de aula, vamos responder quando a professora pedir, e nós estamos indo longe, né? As nossas aulas têm sido usadas por outros professores. Olha que legal, né? Isso é muito bom da gente saber. E hoje não poderia ser diferente, a professora vai compartilhar a tela. Nós estamos fazendo revisão. O que é revisão? Revisão é tudo aquilo que a gente aprendeu, mas a gente não voltou para ver se tinha dúvida, para ver se tinha algo que a gente podia melhorar. Então, quando a gente não faz a revisão, algo sai diferente, algo a gente não aprende. Lembrando que vocês fizeram revisão da avaliação diagnóstica de entrada, mesmo fazendo revisão, teve gente que ainda respondeu errado, sabia? E eu deixei, porque nós fizemos revisão de toda a avaliação. Mesmo assim, respondeu errado? Deixei, certo? Então, nós temos que prestar atenção na revisão. A revisão é importante. A revisão não é para a professora perder tempo, falar assim, eu vou fazer revisão agora porque eu não tenho nada para dar. Não é verdade, não. A professora está cheio de matéria, de disciplina para dar, né? Mas nós precisamos fazer a revisão daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente só bateu o olhinho, daquilo que o centro de mídias deu, que às vezes eles falam tão rápido que não dá tempo de vocês ouvirem. Então, a professora volta e a gente revisa. Mesmo que aquele assunto você não tenha dúvida, outro amiguinho pode ter tido dúvida. Então, nós temos que fazer a revisão. Tá bom? Explicações dadas. Vamos à nossa primeira revisão de hoje. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês. E nós vamos já começar a nossa revisão. Então, vamos lá? Vamos lá. Ok. Hoje nós estamos em língua portuguesa. Nós vamos fazer a revisão da história da boneca. E depois, se der tempo, nós ainda vamos para o livro, tá? Nós estamos na sequência didática 3, gente. Vou colocar aqui para que vocês não se percam. A sequência didática 3, ela começa na página 35, tá bom? Então, nós vimos brinquedos e seus materiais. Vou colocar aqui para vocês no nosso bate-papo. Então, nós estamos na sequência didática 3. Já coloquei aí para vocês. E qual é a aula, professora? Então, tem várias aulas. Na aula 1 foram brinquedos e seus materiais. Na aula 2 foi a história da pipa. Na aula 3, nós tivemos a construção de uma pipa. Na aula 4, que foi ontem, nós tivemos construção de carrinho de rolimã, né? Então, hoje nós estamos na aula 5. Vamos falar sobre a peteca e sobre a história da boneca. Olha que legal. Por que nós juntamos dois assuntos? Porque são assuntos pequenos. Então, hoje é a aula 5, 6 e 7. Quem vai gostar é a Rebeca aí. Então, nós estamos nas aulas 5, 6 e 7, tá bom? A partir das páginas 41. Página 41 em diante, vou colocar aqui. Página 41 em diante, tá? Então, quem for chegando, vocês falem aí para eles as páginas, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar no primeiro slide, para a gente não se perder.
Eu estou na página 41 junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui está nosso bate-papo, vou trazer para cá, para ver se não fica na frente de vocês. Nós temos algumas habilidades aí que nós temos que prestar atenção nelas. Então, nós estamos grafando corretamente palavras, estamos identificando a ideia central de textos, nós estamos lendo e compreendendo com autonomia, certo? Então, toda vez que nós falamos em brinquedos, nós falamos, às vezes, em regras instrucionais, textos instrucionais que nos dão ordens para a gente fazer esses brinquedos, tá? Nós vamos localizar informações explícitas, ou seja, que estejam aparecendo no texto. Vocês têm que prestar muita atenção nisso. O que é explícito? É aquilo que eu vejo. Explícito é tudo aquilo que está à mostra para mim. Nós vamos compreender na leitura alguns efeitos de sentido, nós vamos inferir algumas informações implícitas, quer dizer, aquilo que o texto não mostra, mas que a gente subentende. Então, tem várias coisas que nós vamos aprender hoje. Como eu disse a vocês, nós estamos nas aulas 5, 6, e depois eu vou abrir o outro PPT para a gente fazer a aula 7, tá bom? Então, vamos aprender o que hoje? Nós vamos saber um pouco mais sobre a peteca. Vamos também refletir sobre a escrita correta de palavras. Sabia que no meu carro, lá embaixo, eu tenho uma peteca? Eu tenho uma peteca lá no carro. Toda vez que a gente vai para algum lugar, que a gente para em algum lugar, se a gente quiser brincar, a peteca já fica lá, viu? Eu tenho até que comprar mais uma para colocar no outro carro também. Quando a gente parar em algum lugar, a peteca está lá, né? Nós vamos conhecer a história das bonecas, nós vamos conhecer os materiais que são usados para fazer as bonecas. Olha que legal, né? Um estudante do segundo ano digitou o texto sobre a peteca com alguns erros ortográficos. Descubra quais foram as 10 palavras escritas incorretamente e circule-as. Então, você vai pegar aí seu livro, presta atenção, página 41, e você vai circular as palavras que você acha que estão escritas errado. Depois que você fizer isso, você vai escrever essas palavras para mim no chat. Escrevam para mim, tá bom? A professora já vai fazer junto com vocês. Eu estou lendo aqui, já vou circular as minhas palavras. O que é circular, gente? É fazer um círculo. Um círculo em volta da palavra errada. Eu não vou ler errado, ok? Eu não vou ler errado, mas eu quero que vocês circulem a palavra que vocês acham que está errada. Peteca é o nome dado tanto a um esporte quanto ao artefato esportivo utilizado em sua prática, sendo ambos de origem indígena brasileira. A peteca possui uma base que concentra a maior parte de seu peso, geralmente feita de borracha, e uma extensão mais leve, geralmente feita de penas naturais ou sintéticas, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar quando arremessada. A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva, ok? Eu acho que vocês conseguiram. Deixa eu contar as minhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão faltando 3. Ó, tem um monte aqui. Peraí. Vamos ver de novo. Já achei mais uma. Ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, hein? Até a professora passa batido às vezes. Achei mais uma. E como a professora não leu errado, né? A gente pode não ver que essa palavra está escrita errado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda está faltando uma.
que a professora não viu. Como a professora não viu, você também pode não ver, sabia? Quando a gente lê, a gente não percebe o erro, mas nós precisamos prestar atenção ao erro. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês coloquem aí a palavra escrita errado. É isso que eu quero. E eu vou acompanhar com vocês agora aqui em cima. Ó. Peteca é o nome dado tanto a um esporte. O que está escrito depois? Não, não é para escrever o... Aí, a Rebeca escreveu do jeito que eu queria. Olha o canto aqui, ó. Canto. Não, não, não. Só a primeira palavrinha, Alex. Só a primeira. Vamos resolver primeiro esse aqui que a Rebeca colocou. Ó, esporte. Depois do esporte, ele queria escrever quanto. O que está faltando ali, gente? O que está faltando ali? A letra U. O que a gente tem que fazer? Quanto. Escreve para mim agora quanto de maneira correta. Escreve. Isso aí já é o exercício 2. Quando você escrever corretamente, nós estamos fazendo a 1. Na 1, nós estamos circulando. Então, vou colocar aqui, ó. Circular, no número 1, tá? No número 2, presta atenção, nós vamos escrever corretamente, tá? Então, para escrever corretamente, a gente tem que escrever o errado primeiro, para depois a gente ver o certo. Então, olha o que ele escreveu. Tem gente já escrevendo errado ainda, presta atenção. A única coisa que ele escreveu errado foi a falta do U. Então, ele escreveu canto. A professora está escrevendo aqui, ó. Peraí que o Pedro estava fora. Canto, foi o que ele escreveu, ó. Vou até escrever com letra minúscula. Ele escreveu canto. E agora eu não posso mudar o que ele já escreveu certo, Alex. O Alex retirou o N. Não posso, senão fica 4. E o Isaac escreveu quando. Não, o quanto tá certo. Só escreveu faltando um U. Então, vamos escrever de novo a palavra certinha? Só colocando o U entre o Q e o A. Escrevam de novo para mim. É quanto com T mesmo, tá bom? E tem um N aí. Escrevam para mim rapidinho. E aí vocês já escrevam a palavra certa no número 2. Faz favor. Isso, Alex. Muito bem. Quanto? Tá vendo o que ele fez de errado? Ele só colocou canto porque ele não sabia que tinha um U entre o Q e o A. Muito bem, acertamos a primeira palavra. Agora eu vou continuar lendo, vou ler a palavra certa, hein? Então, peteca é o nome dado tanto a um esporte quanto ao artefato esportivo, utilizado em sua prática, sendo ambos de origem. É origem? Olha só como escreveu, né? Escreveu origem. E, na verdade, qual é o termo certo? Como é que a gente escreve? Origem. Muito bem, façam a sua lista aí, já de correção no número 2. Origem. Muito bem, Alex. Muito bem, Pedro. Muito bem, Rebeca. Parabéns, tá? Origem, olha só. Indigna. É indigna. Anota aí o errado. Anota aí para mim. Não, o Isaac ainda está escrevendo errado. Origem não tem H, viu, Isaac? Origem não precisa de H. Vamos corrigir primeiro aí esse origem do Isaac aí, ó. Origem é sem H. Você tira o U e não coloca nada. Não, presta atenção um pouquinho. Vamos escrever primeiro o origem lá do Isaac. Primeiro, Isaac, corrija o seu origem aí para mim. Corrige, sem H. É o G-E-M mesmo no final. Corrige para mim, fazendo favor, Isaac. Origem, você nunca mais vai esquecer. Coloca o origem aí certo para mim, senão fica o origem errado.
Não, primeiro Isaac, gente. Para de escrever indígena agora. Para de escrever indígena. Primeiro Isaac, fazendo origem. Escreve. Isso, Isaac. Parabéns. Isso mesmo. Origem. Agora sim, podemos passar para o indígena. Escreve aí a palavra errada. Como o aluno do segundo ano escreveu errado? Coloca aí para mim. Indígena. Tem acento, não tem? Ele escreveu com acento. Olha só que legal. Vocês também têm que escrever com acento. Indígena. Faltou um U, Pedro. Faltou um U. Quando você tira... Isso. Não, ele não escreveu com M, Alex. Olha só como ele escreveu. Tá vendo como até vocês não percebem o erro e escreve com outro erro? O M a gente só escreve antes de P ou B. Então, quando você coloca esse M aqui, ó, tá vendo? Isso, e tem acento. Você viu, Alex, que tem acento? A professora vai escrever, ó, indígena. A maneira como ele escreveu, ó. Indígena. Ah, então, viu? Tem acento. Então, a gente tem que prestar atenção em algumas palavras acentuadas. Agora, fala para mim como a gente escreveria indígena. Isso, esse é o errado. Isso, Natan. Agora você escreveu perfeitamente. Indígena. Agora eu quero a palavra certa. Cadê o acento do di? Isso, muito bem, Isaac. O Isaac não esqueceu o acento. O acento está certo. A única coisa que ele escreveu errado foi o H. Ah, o H não, o U. Ele colocou GU, não precisa GU. É com G mesmo, mas não precisa GU. Então, o Pedro, assim, não tem indígena. Não existe isso, Alex. É in mesmo. Indígena. Ah lá, igual o Natan escreveu. O Natan escreveu corretamente. Indígena. Então, acerta aí no número 2. São 10, hein, gente? A gente tem que correr, senão não vai dar tempo. Indígena. Então, o Natan escreveu certo. Não começa com E, começa mesmo com I. Segundo parágrafo. A peteca possui uma base... Olha o que ele escreveu errado aí. Olha o que dele. Tá faltando o que nesse que? O que está faltando aí nesse que a gente às vezes erra? Isso, um U bem no meio do que e do E. Tem o U aí no meio. É uma letra intrusa. Ela precisa ser usada. Então, o nosso que precisa aparecer. Nós já vimos, então, 4 palavrinhas, certo? Vamos para frente. A peteca possui uma base que concentra a maior parte de seu peso. Olha o geralmente aí. Escreve para mim o errado. Geralmente. Olha só. Será que eu preciso falar assim? Ou eu posso tirar a letra U e escrever geralmente? Isso, Rebeca. Muito bem. Geralmente. Já escrevam aí, crianças. Geralmente não precisa de U no meio. É com G direto e é com L também, vocês viram? Geral, geralmente, é tudo com L. Embora pareça que a gente fale com U, mas é com L. Isso, Alex, parabéns. Isso, Isaac, parabéns. É isso mesmo. Geralmente feita de borracha? Será que é geralmente feita de borracha? O que nós aprendemos ontem? Que quando a sílaba é forte, eu tenho que dobrar o R. Então, se eu estou falando borracha, a borracha precisa ter 2 R's. Olha, ele acertou até o CH. Vocês viram que ele acertou? Borracha se escreve mesmo com CH. Mas na hora do R, do 2 R's, ele errou, tadinho. Ele não sabia disso. Não, a Valentina errou. Nós já estamos no certo agora, Valentina. Conserta aí. Esse é borracha. Eu não quero borracha, eu quero borracha. A sílaba é forte, então se isso, parabéns. Isso mesmo, Valentina. Toda vez que a gente for consertar, a gente tem que deixar o certo, para o certo entrar na nossa cabecinha. Muito bem.
e uma extensão mais leve. Olha o geralmente agora, ele acertou. Não, não é botracha não, Natan. Que botracha o quê? Você errou a digitação. Arruma aí, senão vai ficar botracha. Não, não pode ficar botracha. Isso, viu como a gente erra? Às vezes a gente erra digitando porque o nosso dedinho encosta numa letra que não tem nada a ver, né? Às vezes é o próprio celular que corrige para a gente, coloca uma palavra que não tem nada a ver. Então, quando a gente estiver digitando, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está escrevendo, tá bom? Mas o nosso amiguinho aqui do segundo ano, ó, depois de mais leve, geralmente ele escreveu certo. Geralmente feita de penas naturais. Será que as penas são naturais? Será que são, gente? Eu preciso dar tanta ênfase assim à palavra natural? A palavra é natural ou natural? O que eu tenho que fazer? É um R ou dois? O que eu faço? O que vocês acham? Um R só, muito bem. Então, eu não preciso escrever com dois R's naturais. Olha só, é uma sílaba fraca. É verdade. O Vitor está dizendo que naturais parece italiano essa palavra. É verdade, naturais, né? Ou sintéticas. Muito bem, Valentina, isso mesmo. Ó, naturais. Opa! Não, Pedro, não é naturistas. A palavra certa é naturais. Vamos colocar aí, naturais. Tem gente assistindo a nossa aula, hein? Se a gente deixar errado, as crianças vão aprender errado. Então, coloca o certo aí, por favor. Naturais. Põe aí para nós. Naturais. Esse é o termo. Naturais ou sintéticas. Conserta aí para nós, Pedro, por favor. Senão a gente não pode prosseguir. Enquanto não conserta, a gente está fazendo errado. Vamos fazer a coisa certinha para os alunos que estão vendo. Por favor, Pedro, conserta para mim, rapidinho. Vamos, senão a gente fica com a aula brecada. Não podemos, ó. Vamos, Pedro, vamos? Conserta para a professora. Muito obrigada. Naturais. Naturais ou sintéticas, com o objetivo de dar, olha o equilíbrio, gente. Equilíbrio não mudou nem o som, mas eu sei que depois de que, antes de uma vogal, eu preciso colocar o U, que é a letrinha intrusa. Então, o equilíbrio é com que o U. Equilíbrio com acento, não posso esquecer. Equilíbrio, tá bom? Então, eu preciso lembrar de colocar um U entre o que e o I, tá ok? Mais uma palavrinha. 4, 5, 6, 7, 8. Nós já estamos na 8ª palavrinha. Equilíbrio ou orientar sua trajetória. Ih, trajetória, gente. Eu preciso falar trajetória? Preciso? Não. Trajetória. Peraí que tem gente me ligando. Deixa eu desligar aqui que eu não posso atender. Trajetória. Não, não é com G, Alex. Ele acertou que é com J. Você que errou com J. Não pode. Com G, aliás. Continua sendo com J. Trajetória. Isso, com J. Muito bem, vocês estão no 4º ano, precisam aprender a escrever direito, tá bom? Trajetória. Trajetória. O Alex faltou um O, faltou o acento, faltou um monte de coisa, Alex. Tem que consertar. Igual a Valentina. Ó, Valentina escreveu certo, Pedro escreveu certo, o Isaac faltou o acento, senão fica trajetoria. Trajetoria tem que ter acento. Trajetória. Cadê o acento do tória? Cadê? Não podemos deixar errado, gente. Alguém conserta aí para mim. Trajetória. Cadê? Rapidinho, que faltam 10 minutos. Muito bem, Alex. Parabéns. Isso aí. A nossa língua é complicada, gente. Se a gente não escrever corretamente, ela fica pior, né? Trajetória no ar quando arremessada.
Olha, antes do arremessada, tem outro cando aí. Ó, cando, tá vendo? Tá igual canto lá em cima. Então, cando também faltou um U no meio. Então, nós vamos já arrumar. Não é cando, é quando. Muito bem, Alex. Muito bem, Rebeca. Quando, muito bem, muito bem. Valentina, arruma aí o seu. É quando, né? Tem o U no meio. A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva. Então, nós vamos escrever duas dicas. Duas dicas para ajudar os estudantes que têm dúvidas ao escrever essas palavras, pensando no uso do C, pensando no uso do QU e pensando no uso do G e do GU. Vamos lá? Olha só, olha que legal. A professora já foi fazendo para nós a lista das palavras. Então, se você perdeu alguma delas, ó, as palavras são essas que estavam erradas. Aí nós temos que escrever corretamente na 2, tá? Depois eu posso até tirar uma foto. Olha, a Rebeca já deixou a primeira dica. A primeira dica é a letra Q sempre é usada seguida de U. Aí sim, muito bem. Quando, quirela, querido, tudo tem QU, gente. Não tem como eu escrever essas palavras sem o QU, tá bom? É a primeira dica. A letra Q sempre é usada seguida de U. Vamos escrever isso? A letra Q é a primeira dica. Eu estou esperando a segunda, hein? Sempre é usada seguida de U. Muito bem. Alguém tem alguma dica sobre o C? Vamos supor a palavra cuidado. Cuidado não é com QU. Cuidado é com C. Ó, eu estou escrevendo uma palavra aqui para dar nó no globinho de vocês. E a palavra cuidado? Hein? Cuidado. E aí? Como é que a gente faz com essa palavra aí, gente? Qual é a dica que você me dá quando uma palavra começa com seu? Cuidado. E aí, gente? Vocês perceberam que, ó, o que com que o e, o u não é falado? Presta atenção, ó. Quando eu uso que com que o e, o u não é pronunciado. Mas quando eu uso cu, eu pronuncio o u. Então a gente só pode usar c quando a gente pronuncia a vogal u. É o caso de cuidado. Cuidado, eu falo a letra U. O que? Eu não falo a letra U, eu só falo praticamente a letra Q e a letra E. Então, a Rebeca tem outra dica. A letra C, quando é acompanhada das letras E e I, tem o som de S. Muito bem. Então, olha, essa é a dica da letra C. A letra C, ela só pode ser acompanhada, aliás, ela só tem som de S quando ela vem antes de E de I. Tá bom? Coloque isso aí. Essa dica da Rebeca é excelente. Então, escrevam aí. A letra C, quando é acompanhada. São dicas boas. Eu espero vocês darem para eu poder escrever. Das letras E e letra I tem som de S. Tem um pai aqui que se chama Celso. O Celso dele, vou colocar aqui.
é escrito com C, é o pai do Isaac. Ó, por que Celso é escrito com C? Porque vem antes do E. Ah lá, Celso. É o nome do seu Celso lá, o pai do Isaac. Vocês viram? Então, são dicas boas, gente. Não percam essas dicas. Dicas maravilhosas, ok? Depois a gente vai pensar um pouquinho sobre o G e o GU, tá bom? Agora não dá tempo, porque a gente tem que terminar essa aula, mas a gente vai voltar nela. Lá em matemática, eu quero voltar em português, para a gente terminar essas duas aulas. Nós só estamos nas 5. Então, nós precisamos prestar atenção nessas aulas, porque a gente tem escrito muito errado, né, gente? A gente precisa melhorar a nossa escrita, tá? Então, vem a história da boneca. Olha só, história da boneca. Eu vou encerrar essa aula, porque faltam 3 minutinhos. Acho que dá tempo até de eu ler. Boneca, do espanhol munheca, é um dos brinquedos mais antigos e mais populares em todo o mundo. Reproduz as formas humanas, predominantemente a feminina e a infantil, e muitas vezes é considerada como um brinquedo que prepara para a maternidade e maternidade. As bonecas podem ser confeccionadas com diferentes materiais. A criação de bonecas com objetivos comerciais estruturou-se na Alemanha do século XV. Então, X mais o V é 15. Depois nós vamos estudar isso. Paris, na mesma época que na Alemanha, também se começou a afirmar como centro de fabricação de bonecas. Nesta época, elas reproduziam o aspecto das mulheres locais e os materiais empregues eram a terracota, a madeira e o alabastro. Eu vou depois trazer essas 3 coisas para vocês verem o que era. O que era a terracota, o que era a madeira, que vocês sabem muito bem o que é madeira, e o que era o alabastro. Eu vou trazer para vocês, tá? Hoje, a gente vai ficar nessa leitura aqui. Quando a gente voltar, a professora vai ler todo o texto, tá bom? Então, aguardem aí, tá? Que nós vamos ter que encerrar a aula de hoje, mas nós não terminamos português, porque falta 1 minutinho para terminar a aula. Então, a gente ainda vai voltar nesse texto aqui, tá bom? Vamos tirar a nossa foto. Depois a gente vai parar um pouquinho, vamos tomar um café, tá bom? O que eu quero hoje? Eu quero chegar até a boneca Baiomi. Eu quero muito chegar na boneca Baiomi com vocês, tudo bem? Então, fiquem tranquilos que nós vamos chegar lá. 1, 2, 3 e... Cadê o emoji de hoje? Cadê o emoji? Vamos lá, já! Foi! Hoje eu também fiz um papo firme aí, tá bom? Hoje não tem cachorro, hoje não tem gato, hoje não tem bebê, hoje não tem nada, né? Hoje nós estamos só nós mesmos. Meninos, olha, a partir de amanhã nós vamos poder, quem quiser voltar à escola, tem que falar comigo, tá bom? Se a mamãe autorizar voltar. Vocês viram que a professora tomou a vacina, ó. Tô vacinada, olha que legal. Primeira dose já foi em mim, viu, gente? Ontem eu fui tomar a vacina. Quem viu lá no Instagram, viu que a professora até filmou, né? De tanta emoção. A vanguarda estava lá, foi muito legal. Mas ainda falta a segunda dose, certo? Então, ó, estamos no caminho aí da vacinação em massa de todos nós.